Olá pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde, dando continuidade às nossas aulas. Hoje falaremos da aula 11, Energia Potencial, fica na página 14 da sua apostila 3. Na aula passada falamos de energia cinética. Todo corpo que se movimenta, ou mais rápido ou mais devagar, ele possui uma certa quantidade de energia. Essa energia que ele possui é a energia cinética, que é dada pela equaçãozinha massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Todo corpo que está a uma certa altura do chão, ou pequena ou grande, ele possui uma certa quantidade de energia também. Essa energia é a energia potencial gravitacional, que é dada pela equaçãozinha E, Pg, energia potencial, é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, quanto mais alto esse corpo está de um certo nível, maior é a quantidade de energia que ele possui. Tanto na energia cinética como na energia potencial gravitacional, a unidade é a mesma no sistema internacional, que é o Joule. Então, todo corpo suspenso que está a uma certa altura, ele possui uma quantidade de energia potencial gravitacional. Lembrando também de força conservativa. Força conservativa é uma força em que é aplicada sobre um corpo, esse corpo realiza trabalho, então a energia cinética que ele possui é totalmente ou quase que totalmente convertida em energia potencial, ou energia potencial é convertida em energia cinética. Não existe grandes perdas de energia. Toda força que auxilia na realização de trabalho é chamada de força conservativa. Força conservativa, peso, elástica e elétrica são exemplos de forças conservativas. Forças não conservativas, contato, tração e resistência do ar. Ao invés de fazer o corpo ganhar energia, faz o corpo perder energia. Então vamos pensar o seguinte: quando esse corpinho, esse bloquinho aqui, ele está a uma certa altura e você solta ele e ele cai por meio da força peso. E a força peso é uma força conservativa. Então, o trabalho realizado por essa força nesse deslocamento independe da trajetória. Então, se ela vier em linha reta ou meio curvada ou fazendo um trajeto todo tortuoso aqui, o trabalho realizado é o mesmo. Ele não depende da trajetória, ele depende do ponto inicial e do ponto final. Exemplos de forças conservativas. Também tem energia potencial elástica, é quando eu tenho uma mola, um elástico que está tracionado. Então temos também, lembrando lá da aula do primeiro ano, nós temos uma força elástica que é dada pela equaçãozinha K vezes X, tudo bem? Então se a gente for colocar no diagrama força versus deslocamento, essa força elástica ela é proporcional ao deslocamento. Lembrando sempre que ela é oposta, ela é contrária, né, possui sentido oposto ao deslocamento. Então, por exemplo, se você tracionar essa mola, a força elástica aplicada nela vai estar no sentido oposto, tudo bem? Só que quanto maior for esse deslocamento, quanto mais eu esticar essa mola, maior vai ser a força elástica. Colocando isso num gráfico, essa força ela não é constante, essa é uma força variável. Quanto mais eu esticar essa mola, maior vai ser a força aplicada, porém ela é uma reta crescente aqui. Então vai chegar num certo momento em que eu tenho uma determinada força. Essa força é a força elástica, que é dada pela letrinha K vezes X, e eu tenho um certo deslocamento X. Gráfico da força versus o deslocamento, eu quero calcular o trabalho realizado por essa força elástica. Aí você pode pensar assim: Renan, eu posso usar aquela equação, trabalho é FD cosseno θ? Não dá, porque a força não é constante do começo ao fim. Como ela é variável, mas eu tenho a curva, eu tenho o gráfico da força versus o deslocamento, se eu calcular a área sobre essa curva, eu consigo encontrar o trabalho. Aqui eu tenho um triângulo, então o trabalho da força elástica é numericamente igual à minha área. Como é um triângulo, é base vezes altura dividido por 2. A base é essa distância x, a altura é a força, que é K vezes X, dividido por 2. X vezes X, X ao quadrado. Então, o trabalho da força elástica é Kx ao quadrado, dividido por 2, que é a mesma coisa da energia potencial elástica, que é Kx ao quadrado, dividido por 2. Então, lembrando, energia potencial gravitacional, mgh. Energia potencial elástica, que é quando eu tenho uma mola esticada, um elástico esticado ou comprimido, tanto faz, para calcular essa energia, eu tenho que pegar o K, que é a constante elástica da minha mola, o X, que é o quanto ela estica ou quando ela comprime, sempre em metros, elevar ao quadrado e dividir por 2. Lembrando que o trabalho realizado pela força elástica é igual à energia potencial elástica. E para finalizar, eu tenho o trabalho da força conservativa, que nesse caso é o trabalho da força peso. Então, quando eu tenho uma bolinha a uma certa altura do chão,
Se eu soltar, ela vai cair. Então, vai ter conversão de energia, ela vai realizar trabalho, vai ter força, vai ter deslocamento. E eu quero calcular o trabalho realizado por essa força, no caso a força-peso, que é uma força conservativa. Trabalho da força-peso é a força-peso, vezes o deslocamento que ela sofreu, ΔS, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Ela está indo para baixo, a força está para baixo, cosseno de 0 graus, que é 1. Força-peso é massa vezes a gravidade. O nosso ΔS, essa diferença aqui, vai ser essa altura HA menos a altura HB. Então, HA menos HB vezes o cosseno de 0, que é 1. Multiplicando aqui, fazendo a distributiva, eu tenho mgHA menos mgHB. E eu sei que a energia potencial gravitacional nada mais é do que mgh, massa, gravidade e altura. Só que como isso aqui está na posição A, inicialmente, eu tenho a energia potencial no ponto A, energia potencial inicial, menos a energia potencial final. Lembrando que o trabalho realizado pela força-peso, sempre ela vai possuir mais energia potencial antes do que depois. Por isso, quando você faz a variação, tá? Como é a final menos a inicial, você tem que colocar um sinalzinho de menos aqui da variação da energia potencial gravitacional. Então, o trabalho realizado pela força-peso, o trabalho realizado pela força conservativa, é a energia potencial que ela tem antes, menos a energia potencial que ela tem depois. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Com isso, finalizamos a teoria dessa aula. Próximo vídeo, resolução de exercício.